É clima de jogo, é clima de emoção, mas precisa ter também uma boa leitura sobre o jogo. É o que o nosso comentarista Renato Semensati vai fazer agora. Está ao vivo no estádio Heriberto Wilson, já esse palco sagrado do futebol que nós carinhosamente chamamos de majestoso. Renato, o que dá para, separando a emoção, a torcida e colocando razão na análise para esse jogo de amanhã, o que pode ser dito aí? Boa tarde, Renato. Boa tarde, João. Um abraço a você. Como você pode ver, eu estou aqui no Majestoso, que eu tenho certeza amanhã vai estar lotado, né? Apesar que tem aqui essa questão da chuva aí, o pior público do Criciúma foi naquele jogo contra o Vitória, que é um baita público, né? 8.500 pessoas para a Série B, mas em virtude das chuvas. Então, se a gente tiver um pouquinho de sorte aí com São Pedro, eu não tenho dúvida que essas imagens que você está vendo aqui desse estádio maravilhoso que o nosso Nado Miranda está mostrando, o estádio vai estar cheio. E isso é fundamental. Criciúma faz um jogo importantíssimo, faltam só 5 destes para não depender de absolutamente nenhum outro resultado. O Criciúma precisa de 4 vitórias e ele joga 3 vezes aqui. E aqui o Criciúma é muito forte e ele vem de uma grande vitória diante do CRB, que não perdeu em casa o retorno inteiro. O Criciúma foi lá e ganhou com gol, João, de um jogador especial, que é o Claudinho, um jogador revelado aqui no Heriberto Wilson, que o Claudinho foi revelado. Então, o Claudinho é a grande ponto de interrogação. O Tencate mantém o time do Criciúma que derrotou o CRB, exceção a quarta zaga, né? Porque o Alisson Maia recebeu o 3º cartão amarelo. Tencate, na entrevista, disse que a disputa estava entre o Rayan e o Matheus Mancini, mas o Rayan, todas as vezes que esteve fora o Alisson Maia ou o Rodrigo, foi o Rayan quem foi utilizado. Então, não há segredo nesse aspecto. O Criciúma vai repetir, exceção à suspensão pelo 3º cartão amarelo, acredito eu, aquele time que jogou e jogou muito bem. E o torcedor, meu caro João Paulo Messer, tem papel fundamental, porque o Criciúma teve um tropeço que quase lhe custou todo o campeonato aqui mesmo no Heriberto Wilson. Então, não adianta só olhar a tabela e imaginar, ganha desse, ganha daquele. O futebol é ali dentro de campo. E quando o pessoal está aqui fora, no entorno, 14, 15, 16 mil pessoas, que é a expectativa da direção do Criciúma, público superior a 15 mil pessoas, é muito difícil bater o Criciúma aqui dentro. Seja com a formação lá diante do CRB, ou mesmo se o Tencate optar por um 3º atacante e tudo mais, coisa que eu particularmente não acredito. Mas o palco amanhã aqui, eu tenho certeza, vai estar lotado e o 12º jogador do Tigre é primordial para o jogo de amanhã. Ora, Renato, o Sampaio está numa posição inversa. O Sampaio está brigando lá para não cair. Qual é o perigo que o Sampaio oferece para o time do Criciúma? João, como eu falei anteriormente, se você olhar a tabela, você vai imaginar, olha, é um jogo que o Criciúma é muito favorito e tudo mais. Então eu vou voltar no jogo da Chapecoense. Claro que a Chapecoense tem o ingrediente de ser um clássico estadual e tudo mais, e não tem favoritismo. Mas os times que estão na parte de baixo da tabela são times jogando no desespero. É muito melhor hoje no campeonato você jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que não cai nem briga, contra o CRB, depois do jogo do Criciúma, ele não tem mais chance de acesso, o Ceará. Então, para esses times, ganhar, perder ou empatar não muda absolutamente nada. Eles já estão planejando 2024, já estão dispensando jogadores, estão dando férias para jogadores. O Sampaio não. O Sampaio está a 3 pontos da zona do rebaixamento. Se o Sampaio perder o jogo aqui para o Criciúma e a Chapecoense ganhar o jogo dela, que passou para segunda-feira em virtude das chuvas lá contra o Tombense, a Chapecoense passa o Sampaio Corrêa. Então, para você ver que é uma situação para o time adversário extremamente complicada. Então, esses times vêm muito focados porque o jogo para eles vale muito. Claro que, tecnicamente, o Criciúma é superior, mas isso é no campo teórico. Na prática, lá dentro, meu caro, a conversa é outra, a conversa é diferente. Então, é um jogo que requer muita atenção pela situação do adversário, que vem sem o seu principal jogador. O Pimentinha, que já passou aqui pelo Criciúma, não teve uma boa passagem por aqui, é verdade, mas esse rapaz nasceu para jogar no Sampaio Corrêa. Então o Pimentinha não vem, ele não viaja a maioria dos jogos, por uma questão física e tudo mais. O principal jogador do Sampaio não vem, mas mesmo assim é um jogo duro, meu caro João Paulo Messer. Ô, Renato, a Bia está contigo aí? A Bia Formanski está ao teu lado, está próximo de você aí? Porque a Bia tem ingressos para serem distribuídos aí?
Tá aí, é? Ô, Bia! Tá aqui sim, João. E ela me confidenciou que jogava futebol e que tem um objeto valioso na mão dela. Eu vou deixar a Bia com você aí, João. Não, Renato, Diga. só pra confirmar, as perguntas não tão difíceis, né? Porque acho que o pessoal tá com medo. Não tá. Pode vir, que tá facinho. Quem acompanha o Criciúma, tira de letra essas aí. Verdade, João. Para reforçar aqui o nosso desafio, depois do Renato ter falado todos os dados dessa partida, enfim, do Criciúma no Campeonato Brasileiro, a gente tem ainda aqui os nossos ingressos. Então, reforço que a gente está no Portão 2, aqui nas cadeiras de bem de fácil acesso, tá? O portão tá aberto, porta aberta, acesso livre para os nossos torcedores que vierem para cá. Eu tenho um ingresso cadeira, outro arquibancada. Vem para cá correndo, responde uma pergunta bem fácil, bem simplesinha. Renato Semensati já deu o selo aí de aprovação da facilidade das perguntas. E a gente vai entregar, então, os ingressos. Eu tenho esses 2 e tenho mais 2. Então, os primeiros torcedores aqui, os 4 primeiros que chegarem, respondendo as perguntas aqui ao vivo, vão levar para casa ingresso, arquibancada e cadeira para o jogo de amanhã aqui no nosso Majestoso. João, tô esperando, a gente está aqui esperando os torcedores. Quero saber se vocês dois acreditam no jogo de amanhã. Vocês acreditam no acesso, acreditam no jogo de amanhã? Vale para os dois a pergunta aí. Eu vou deixar com a Bia, que é ela que entende mais de futebol que eu aqui, João. Eu acredito. E tu, Renato Semensati? Não, tem que acreditar sempre. O Criciúma fez o difícil, que foi ganhar lá fora. Agora, ao lado do seu torcedor, é menos complicado. Agora é só torcer, né? Torcer muito aí para os jogadores entrar em campo e fazer um bom jogo, E quem né? quiser torcer sem pagar nada, é só vir aqui. Perfeito, fórmula do sucesso. Vem pra cá correndo, responde as perguntas e leva os ingressos pra casa pra vir amanhã no jogo. Legal, obrigado. Valeu. Vocês aí nessa torcida já estão no clima do jogo. Bia Formanski e Renato Semensati. Valeu. Obrigado pela participação de vocês aqui.